Olá galera, na nossa aula de agora nós vamos abordar o assunto métodos de separação ou fracionamento das misturas. Eu tenho dois tipos de misturas, as misturas heterogêneas e as misturas homogêneas. O que seria uma mistura heterogênea? Uma mistura heterogênea é aquela constituída por duas ou mais fases, ou seja, por duas ou mais porções visíveis que eu enxergo. E as misturas homogêneas são aquelas constituídas por uma única fase, por uma única porção visível. Tranquilo? Bem, nessa aula, como eu disse no começo, eu vou abordar os métodos para separar os componentes, as substâncias que formam uma mistura. Primeiro, vou abordar as misturas heterogêneas e depois eu vou fazer uma abordagem para as misturas homogêneas. Primeiro método para eu separar uma mistura heterogênea é a filtração. Quando é que eu vou utilizar esse método? Esse método ele vai ser utilizado para separar misturas heterogêneas, como a gente pode ver aqui, constituída por um componente, por uma substância no estado sólido e uma substância no estado líquido. O grande lance aqui é o seguinte, gente. Eu vou ter um auxílio de um objeto e esse objeto é um filtro. Perfeito? Segundo, vou falar da decantação. A decantação é um método utilizado para separar misturas heterogêneas constituída de um sólido e um líquido, onde o sólido ele vai decantar sobre o líquido, ele vai para o fundo do recipiente. Eu também posso utilizar a decantação para separar uma mistura heterogênea constituída por dois líquidos imiscíveis. Patrick, que termo é esse? De onde tu tirou isso? Imiscível significa que não se misturam. Ok? Então, como é que eu separo uma mistura constituída por água e óleo? Eu coloco essa mistura em um balão com uma torneira e separo, abrindo a torneira, a água do óleo. Esse processo é chamado de decantação em funil. Então, galera, o nosso terceiro método é a flotação, tá? A flotação, ela é um método utilizado para separar misturas do tipo heterogênea, constituída por dois sólidos, onde eu vou ter como auxílio um líquido. Como assim, Patrick? Me situa aí. Bem, imagina que você tem numa bacia areia e serragem. Cara, tu vai ficar catando grão de areia, grão de serragem? Não, não faça isso, você vai perder tempo. O que eu te recomendo é jogar água a esta mistura. Ao jogar água a esta mistura, você perceberá que depois de um certo tempo, não muito, a areia vai ficar no fundo, a água vai ficar sobre a areia e, boiando sobre a água, eu vou ter a serragem. Tranquilo? Bem, vou falar da levigação. A levigação também é um método utilizado para separar misturas do tipo heterogênea constituída por dois sólidos, sendo que um dos sólidos ele é bem denso, ele é bem levezinho e vai ser arrastado por uma corrente de um líquido. No nosso cotidiano, bem, assim, não de todos que estão vendo o vídeo, mas alguém já escutou falar em garimpo. Como é que eu, lá no garimpo, eu pego ouro? Por arraste de água. Você utiliza uma peneira, sim, junto ali da pepita de ouro e da areia, num riozinho, a água vai empurrando a areia e vai ficando retido na peneira o quê? As pepitas de ouro. Então, queridos, olha só, o nosso quinto método para separar as misturas heterogêneas, que eu selecionei aqui a lousa, foi a dissolução fracionada. A dissolução fracionada é um método utilizado para separar misturas heterogêneas constituída por dois sólidos. Aqui, bem parecido com a flotação, eu também adiciono um líquido. Só que um desses sólidos vai se dissolver nesse líquido. Por exemplo, cara, tu tem um pouquinho de areia e sal misturado. Gente, tu vai ficar catando? Não faça isso, você vai perder tempo. O que eu te aconselho? Joga água a essa mistura. O que vai acontecer quando você joga água? O sal vai se dissolver na água, se separando da areia, que vai ficar ao fundo depois que você jogar água. Nosso próximo método, que é o sexto, eu vou falar da escolha ou catação. Essa aí
Sem você saber química, você faz ela na sua casa quase que diariamente. Quero fazer aquela feijoada maravilhosa. Tu pega o saquinho de feijão e joga direto na panela? Não, você escolhe, você cata separando os grãos bonitos dos grãos feios. Tranquilo? Bem, vou falar da peneiração. Também está aí na construção. Pô, eu vou fazer uma massa aqui para jogar na parede. Vou pegar areia e juntar com cimento e com água? Não. Primeiro se peneira a areia para tirar aquelas sólidos grossos, feios, que não fica legal para a determinada ação. Terminando então os métodos de separação de misturas heterogêneas, o nosso oitavo caso é a imantação ou separação magnética. Quando é que eu vou utilizar isso? Eu utilizo esse método quando eu tenho uma mistura constituída por dois sólidos, onde um dos sólidos ele vai ser atraído por um ímã. Show? Por exemplo, quero separar num recipiente não muito grande, não muito exagerado, coisa pequena, só para a gente imaginar. Eu tenho serragem e prego, taxinha, lá o que seja. Gente, vocês iriam ficar fazendo catação? Não é uma coisa assim legal, porque eu vou perder tempo. Que é o conselho que eu te dou. Sobre esta mistura, passa-se um ímã. Você vai perceber que ao passar o ímã, ele vai começar a atrair a parte sólida, que você pode usar como prego, como taxinha e etc. Então, queridos, vou falar agora para vocês, tá, dos métodos utilizados para separar, para fracionar as misturas homogêneas. Os dois primeiros casos, eles são bem parecidos, eles vão ser utilizados para separar os mesmos constituintes da mistura homogênea. Tá, mas que constituintes são esses, Patrick? Eles são utilizados para separar misturas homogêneas formadas, constituídas por um sólido e um líquido. Mas há uma grande diferença. Na evaporação, à medida que o processo vai acontecendo, eu só consigo ficar com a parte sólida. E na destilação simples, eu vou separar o sólido do líquido e, após finalizar o processo, eu obtenho em dois lados diferentes o sólido e o líquido. Terceiro caso é a destilação fracionada. Quando é que a gente vai utilizar isso? A gente vai utilizar esse método de destilação fracionada para separar misturas homogêneas constituídas por dois líquidos. Quarto caso, fusão fracionada. A fusão fracionada ela é um método de separação de misturas homogêneas constituída por dois sólidos, onde, por ação da elevação da temperatura sobre essa mistura, eu vou separar o sólido A de um sólido B. E para a gente finalizar essa nossa aula, eu vou falar da liquefação fracionada. A liquefação fracionada ela é um método utilizado para separar uma mistura homogênea constituída por dois ou mais gases. É isso, queridos. Um abraço.